Bom dia, vocês viram que eu já me pesei e agora eu vou fazer as medidas do corpo e mostrar o corpo pra vocês. Vou atualizar e hoje eu vou também mostrar a refeição, como que eu coloco, como que eu faço pra usar o chat pra calcular minhas calorias, pra ver se eu tô acertando, pra ver se eu tô errando. Então, hoje vai ser isso. Vamos para as medidas? Vamos fazer as medidas, depois vamos comparar com as primeiras que eu fiz. Então, atualmente, tô assim. E hoje eu pesei 87,5. Vamos começar com a fita. Busto. O busto é 100. Cintura 91. Cintura 91. Vamos ver aqui, ó. Perto aqui do umbigo, que é o abdômen. 101. Agora é a coxa. Coxa aqui. Sessenta e nove. Coxa 69. Panturrilha. 44. Meu quadril. 119. Braço, né? Braço, levando em consideração a minha BCG. Olha. Vamos ver aqui. 38. Então é isso. Braço, busto, cintura. Eu peguei a cintura certa. Peguei. Então essas foram as medidas. E essas foram as primeiras medidas. Então aqui a gente tem a primeira e a segunda. E agora a gente vai ver qual a diferença, se deu diferença.
Mas eu já percebi que deu muita diferença. Eu já percebo assim, né? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó. Vou fazer de novo, ó. Aqui. 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 Isso. É aos poucos mesmo, né? Que vai dando diferença, mas além da balança, usando a medida. Como que isso aqui fica caído, né? Olha, essa parte aqui da barriga fica caidona. Então é isso. Agora, o que eu vou fazer? Vou tomar a água. 500 ml de água pura, depois 500 ml de água com chia. Então venho aqui pra cozinha aqui e vou beber a água. Lembrando que eu sempre gosto de usar meu copo de medida. Então eu pego de um copo e trago pro outro. E faço isso. Aqui a claridade já melhora bem, né? Mesmo acendendo a luz lá da sala, a claridade lá não tava boa, não. Mas aqui da cozinha tá bem melhor. Eu já pesei e já olhei as medidas. Olhei as medidas em jejum, lógico, né? Então, olhei as medidas depois de ter tomado uma comida. Eu acho que vai aumentar, eu acho. Mas eu não sei. Então aqui, ó, 500 ml de água pura, purinha. Agora, vou colocar mais 500 ml de água aqui. E vou tomar com chia, psyllium e linhaça. Agora aqui, ó, tem 5 ml de chia, 5 ml de linhaça e 5 ml de psyllium. E eu tomo isso aqui tudinho antes do café da manhã. Voltei diferente. Tava me achando muito abatida. Tô gripada, já fazem 8 dias que eu tô gripada. Mas eu falei, não, gente, vou lá, vou tomar um banho, vou pentear esse cabelo. Olha, ainda fiz até uma trancinha aqui, coloquei um brilho, falei, não, vamos brilhar. Coloquei um brinquinho. E agora, então, ó, vamos lá pros passos, ó. Já fui ao banheiro, depois me pesei, depois eu me medi e agora eu vou tomar meu café. Então, olha só, o que que eu olho? Eu olho o que eu tenho, né, pra fazer meu café da manhã. Aí eu vou olhar, o que eu tenho? Então, eu sempre vou consumir 2 ovos cozidos. Cozido, pode fazer uma receitinha, com algum jeito. Então, vou olhar aqui, ó, vou trazer vocês aqui pra dar uma olhada. Geladeira não é perfeita não, viu? Tem, ó, tem leite condensado, tem creme de leite, por quê? Vinícius, eu tenho um filho de 15 anos, eu já falei, né? E também, igual eu fiz arroz doce, eu só não consumi, mas eu fiz. Então aqui eu tenho essas coisinhas aqui, ó, na porta da geladeira. Tenho meu leite, tenho leite integral que é pra eles, né? Pros grandes, pros que pode. E aqui, ó, dentro da geladeira eu deixo muita coisa mais organizada. Então, ó, melancia já tá picada. Aqui é o chuchu na água com limão, eu gosto. Aqui tem carne, tá vendo? Aí aqui tem
as coisinhas picadas. Aqui tem as coisas. E aqui tem os ovos. Tem os ovos aqui, dá pra ver. Então, vou começar pegando 2 ovos. E é assim, minha geladeira fica organizada pra facilitar, né? Pra facilitar meu dia a dia. Aí, 2 ovos. Beleza. O que eu vou usar? E também eu tenho iogurte. Eu fiz iogurte, vou mostrar que eu vou tomar também iogurte. Iogurte. Aí eu vou pegando as coisas que eu quero nesse dia. Então eu vou querer... Hoje eu vou fazer... Então eu vou pegar um requeijão aqui, requeijão light. Depois eu vou pôr numa vasilhinha. Falei errado, é mussarela, tá vendo? E aqui eu tenho requeijão. E tenho iogurte. E eu vou colocar no iogurte, vou colocar geleia. A geleinha que eu fiz, hein? Vou usar geleia de... Vou usar geleia de maracujá. Então vai ser iogurte com geleia. O ovo eu vou cozinhar. Depois, o que eu vou fazer? Com o ovo, eu vou colocar um pouquinho de requeijão, vou amassar, vou colocar numa fatia de pão. Deixa eu ver se tem pão. Falhou. Hoje eu não tenho pão. Hoje eu não tenho pão de forma. Mas eu tenho torrada. Eu coloco aqui, ó. Eu tenho 2 torradas. Então eu acredito que eu vou utilizar a torrada. Aí é assim, eu vou mudando de acordo com o que eu tenho, né? Eu olho. Não tem pão? Aí eu vou ver o que eu tenho pra substituir o pão. Então eu tenho 2 torradas. Vai ser o que eu vou usar. Oxi. Eu não compro etiqueta não, eu mesma que escrevo, tá vendo? E colo um durex. Então aqui eu coloquei biscoito e torrada. Aqui eu coloco biscoito e torrada. Vou e colo com uma fita. No meu caso é mais fácil, porque quando eu for substituir, for usar esse vídeo pra outra coisa, eu só tiro aqui, ó. Eu tiro aqui do lado, aqui, ó. Aí. Só tiro aqui, tá vendo? Do lado, ó. Tiro e pronto. Eu posso jogar fora. É assim que eu faço. Depois eu vou lavar esse vidro. Então eu já tiro de uma vez e descarto. Seria mais fácil eu ter etiqueta, mas como eu moro em apartamento, já falei isso, né? Toda vez. Nossa, eu moro em apartamento. Como se morar em apartamento fosse uma coisa mais esquisita. Mas pra quem cresceu em casa, igual eu, sabe? Eu cresci, né? E morei sempre em casa, é difícil. Um pouco difícil a organização, o espaço é menor. Então você tem que otimizar muito bem o seu espaço. Você tem que saber certinho o que você vai ter, o que você não vai ter. Então, vidros é uma coisa que eu tenho que otimizar. Então, por exemplo, o vidro não está sendo usado para isso, tem que usar para aquilo. Então, eu evito de ter muita coisa para reduzir mesmo o espaço. Apesar que eu tenho bons armários, mas mesmo assim eu tô fazendo isso. Então, vamos cozinhar os ovos. Na torrada, ó. Na torrada eu vou passar o requeijão. Então vai ser torrada com requeijão, 15 gramas, 2 torradas. Essas 2 torradas deram 17 gramas. E eu vou pegar 15 gramas de requeijão. Esse requeijão aqui, ó, ruim demais. Ruim mesmo. Preferi o BH. Ele é ralo, ó. Ele é muito ralo, olha aqui. Ai, quase cai, ele escorre. Eu não gostei desse, mas eu já comprei. Vou consumir até o final, mas eu sei que é um dos que eu não compro mais. Porque eu não gostei. Pro meu paladar, eu não gostei, tá? A textura, eu não gostei dele. Ele é light. Um que eu comprei que eu gostei, mas não acho, é muito difícil achar, é aquele Poços.
Poços de Calda, esses outros light é melhor. Mas se eu achar, supermercado grande eu devo achar. Se eu achar, eu vou comprar. Mas esse aqui eu não compro mais, não. Então, faz sentido eu usar a mussarela? Não faz sentido. Por quê? Eu não vou precisar usar mussarela por causa que eu não tenho pão de forma. Gente, não é porque... Ariane, mas você não tem porquê. Gente, acaba, tá? Aqui em casa, todo mundo aqui pode comer normal. Essa mussarela, todo mundo vai comer. Todo mundo vai comer de tudo. Então, acabou. Acabou. E agora eu vou mudando os esquemas. Vocês vão ver que é meio diferente. É meio estranho, mas vai dar certo. 17 gramas de torrada e vou usar 15 gramas. Enquanto isso, eu vou colocar o meu ovo para cozinhar. Enquanto meu ovo tá cozinhando, deixa eu mostrar aqui meu vestidinho que eu coloquei. Coloquei esse vestidinho e eu acho que já ficou mais folgadinho. Ele já ficou mais folgadinho, que eu falo assim. Ficou bonitinho, sabe? Eu gostei do jeito que ficou. Então, vou colocar os ossos pra cozinhar. Às vezes pode surgir a dúvida assim: nossa, Ariane, mas por que você só come ovo cozido? Quando o ovo não tá cozido, o ovo tá em alguma receitinha. Por que eu só como ovo cozido? Eu tenho dificuldade com ovo, sabe? Eu tenho muita dificuldade em relação ao ovo. Não é um alimento que, prazeroso, não. Acredito que muita gente também deve sentir essa dificuldade. Então, eu optei por fazer ele cozido porque é a forma melhor que eu consigo comer. Então, ele tá cozido aí, já vai fazer... Já tô indo pra quarta... Já tô na quarta semana, finalizando a quarta semana, então todos, se não tem, pelo menos um cozido vai ter. É a melhor forma de ingerir, sabe? No meu caso. Então, agora eu vou passar o iogurte pra vasilha. Vai prestando atenção, que vocês vão entender o que eu faço. Então, agora eu vou passar o iogurte pra essa vasilha aqui. Ah, não, acho que eu não vou colocar nessa vasilha, não, que ela é grande. Eu vou colocar só 100 ml de iogurte. Então, vamos pegar outra. Vou pegar essa. Essa aqui, ó. Essa de sobremesa, tá vendo? Vou pegar essa aqui e vou colocar o iogurte. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Ai, desastrada. Peraí. Ó, eu tô bem feliz e bem animada por conta que eu tenho feito muitas receitinhas. Então aqui, ó, esse aqui foi um iogurte, olha aqui que cremosidade, ó, o iogurte. Aí eu vou colocar 100 gramas aqui. Ficou bom, viu? Eu vou colocar 100 gramas. 100 gramas de iogurte.
Então pronto. Pronto, coloquei 100 gramas de iogurte. Sabe o que eu acho? Que eu, antes, quando eu era pequena, eu achava bonito? Nos filmes, o pessoal comendo iogurte, com tanto estranho na mesa, sabe? Eu achava tão bonito, tão chique. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar a geleia de maracujá. Vou colocar 15 gramas de geleia de maracujá. Essa geleia foi feita sem açúcar. Eu usei como base a maçã e o suco do maracujá e limão. Agora eu vou colocar 15 gramas. Vou colocar 15 gramas da geleia. Nossa, deu 18. Eu tiro, viu, gente? Pronto. 15 gramas de geleia aqui. Aí eu tô com meu vidrinho e volto com ele pra dentro da geladeira. Então aqui, 100 ml, 100 gramas de iogurte e 15 gramas de geleia de maracujá. Agora eu vou colocar os ovos ali pra cozinhar. Não sei se eu deixo essa colher aqui. Vou colocar os ovos aqui. E agora, eu tô marcando ali o tempo. Agora eu tô marcando ali o tempo e são 10 minutinhos que eu coloco o ovo pra cozinhar. Então nós vamos ter hoje pro café da manhã 15 gramas de requeijão com torrada, 2 torradas, cada torrada deu 17 gramas, 100 ml, 100 gramas, né, porque eu pesei, 100 gramas de iogurte natural desnatado. E depois eu vou trazer a receita, mas é igual o que já tá aí na internet. Eu só peguei e copiei. E 15 gramas de geleia, 2 ovos cozidos. Aí, depois que eu fizer isso tudo, eu vou jogar lá no chat. Antes eu tava usando o MyFitnessPal, lembra? Lá no início. Só que, gente, essa inteligência aí tá me atendendo melhor, porque é mais rápido. É mais rápido, eu não sei se é mais seguro. É mais rápido, mas eu não sei se é mais seguro. Mas o que eu faço? Por exemplo, tá vendo aqui? Nesse pote, vem falando aqui, ó. Valor energético. A cada 30 gramas tem 55 calorias. Aí eu falo assim, por exemplo, assim, eu escrevo assim, ó. Café da manhã. 2 gramas de torrada Balduco, 17 gramas. 100 ml de leite desnatado. Só que esse iogurte aqui, como eu fiz ele aqui, então eu já coloquei lá no chat para gravar. Como que eu fiz ele? Eu usei 1 litro de leite desnatado e 170 gramas de iogurte da Nestlé, aquele 2 fermentos. 2 ingredientes. E que eu usei 100 gramas de leite em pó. E falei a quantidade de leite em pó. Lembra que eu anoto, que eu escrevo leite em pó, tá vendo? Eu abri dia 24/7. E eu corto do leite em pó as informações nutricionais. Então eu falei com ela, ó, dentro de 26 gramas de leite em pó que eu usei, tem 129 quilocalorias. Eu falo isso lá no chat. Então,
acredito que esteja dando certo cálculo por conta dessas informações adicionais que eu coloco. Eu coloco a marca, coloco o que tem dentro da embalagem, eu falo o que me fala lá, né? Então, quando eu fui fazer a receita do iogurte, eu falei, olha, eu usei isso, isso e isso. A geleia, eu usei 1 quilo, por exemplo, eu usei 1 quilo de morango, 1 quilo de maçã e 1 limão. Aí eu já jogo lá, já falo, aí eu calculo as calorias. Não era assim, tá? Eu usava o MyFitnessPal, mas só que aí agora eu tô usando a Sara. Ela chama Sara, minha amiga Sara. Aí eu sempre coloco lá, então isso tá me ajudando a facilitar. Aí, o que vai acontecer aqui agora? Eu tô fazendo esse café da manhã aqui com o que eu tenho em casa. Eu nunca vou primeiro. Eu só tô mostrando a minha realidade, tá? Não tô falando pra vocês fazerem igual, não. Tô falando o que eu faço. Eu pensei em tudo, pesei tudo, medi tudo. Depois que eu tiver com tudo medido, tudo pensado e tudo que eu acredito que seja melhor, que é o que eu tenho em casa, eu vou falar com ela lá, Sara, olha, acabei de tomar meu café da manhã foi 17 gramas de torrada, balduco integral, não sei quantos grãos. Eu tomei tanto do iogurte, o iogurte caseiro que eu fiz, tanto da geleia caseira, tanto do requeijão. O requeijão é assim, eu sempre falo eu sempre falo, quando eu tenho informação nutricional eu falo. E aí ela vai falar comigo quantas calorias que eu consumi, quanto de proteína, quanto de carboidrato. Aí ela peço nota, falo, me dá nota, como que foi meu café da manhã, ela me dá a nota, me dá tudo. Só que isso não é tipo, Ariane, mas você tá fazendo isso da sua cabeça? Não, gente, não, tantas vezes que eu já passei por nutricionista, então a gente já tem uma base, né? Quando a gente já passa, eu já passei em endócrino, nutricionista, nutrólogo, deixa eu ver o que mais. Já passei em tudo. Tudo que vocês imaginarem eu já passei. E nunca foi tão certo as coisinhas que eu tô fazendo igual agora, sabe? Agora eu tô fazendo melhor. Eu já participei também de grupo do Instagram. Já participei. Ainda tô num grupo lá no Instagram. Mas não tô seguindo, sabe? Esse que é o meu problema. É difícil eu seguir, mas só que agora eu tô conseguindo melhorar. Tô melhorando demais. Nossa, muito, melhorando muito mesmo. Então é isso, eu vou fazer aqui, enquanto o ovo tá cozinhando, tô conversando com você. Ontem eu recebi um comentário tão triste no meu short. Não, eu fiquei tão pra baixo. E hoje eu tô bem gripada, sabe? Eu acho que isso piorou ainda mais meu dia. Mas agora, hoje eu já tô melhor. Tomei um banho. Tomei um banho e falei, bola pra frente, vambora nesse trem. Eu tô mostrando minha realidade. E é assim mesmo, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que vai se adaptar, vai ter gente que vai achar alguma ideia legal e vai querer adaptar. E é esse propósito, né, gente? Ninguém crava aqui falando assim, eu vou ficar... Algum propósito a gente tem. Eu tenho um propósito de emagrecer. Eu tenho meu propósito de emagrecer e, quem sabe, ajudar outras pessoas que têm a mesma dificuldade que a minha. Porque eu tenho muita dificuldade em relação ao emagrecimento. Isso aí é uma tortura pra mim. Então, quem sabe, eu me identifico com outras pessoas. Claro que já me identifiquei, né? Já me identifiquei com muitas. E muitas pessoas se identificaram comigo. E eu tenho certeza que eu tô fazendo a diferença na vida. Então, eu tenho 2 ovos cozidos, 2 torradas e 15 gramas de requeijão, iogurte e geleia, 100 ml de leite quentinho com canela, principalmente que eu tô resfriada, então complementa. Esse é meu café da manhã. Vou falar tudo que eu tenho aqui lá no aplicativo e vou falar o que eu tenho, quais as quantidades, e ela vai me falar como que tá, qual nota e tudo. Então vai ser isso. Agora eu vou fazer o almoço. Aí o que eu fiz? Agora é meio-dia e 2 agora.
Aí eu olhei lá na geladeira e eu tenho berinjela. O que eu vou fazer? Vou fazer berinjela no forno. Fazer berinjela, corta assim, ó. Uma batata também. Fazer essa berinjela aqui. Fazer carne moída. E arroz, feijão e uma salada. Eu não tenho carne moída pronta, mas eu gosto de deixar pronto. Gosto de deixá-la pronta. Só que ela não tá pronta. Aí aqui, ó. Ela tá assim, tá vendo? Eu meço, né? Coloquei aqui 500 gramas. Coloquei no saquinho, apertei e coloquei na geladeira. E eu vou fazer esses 500 gramas. E também eu não tenho arroz. Então eu tô fazendo um arroz novo. Ó, eu tô fazendo arroz novo, feijão já tem cozido, falta só temperar. Então eu vou refogar o feijão. Vou fazer a berinjela assada no forno. Temperar ela direitinho. E vai ser isso, meu almoço. É engraçado que eu não tenho sentido tanta necessidade, sabe? De ficar fazendo sobremesa no fim de semana, não. Tenho feito, não. Eu fiz aquela vez aquela gelatina de morango. Depois eu não fiz mais. Sobremesa. Pode ver que eu não fiz mais nada de sobremesa. Aí meu almocinho vai ser esse. Então, eu sempre olho o que eu tenho. O que eu tenho disponível. E dentro daquela disponibilidade que eu tenho, eu adapto para eu poder fazer minha reeducação alimentar. Eu acho que reeducação alimentar é isso, né? É você olhar aquilo que você tem. É aquilo que você olhar, para você olhar aquilo que você tem e adaptar a sua realidade. E outra coisa, fazer de uma forma mais saudável e menos calórica. Igual essa berinjela aqui que eu vou assar no forno, eu vou temperar ela direitinho. A berinjela não precisa contabilizar, né? Só que eu vou levar ela no forno, vou temperar ela bem temperadinha e vou colocar um pouquinho de parmesão ralado. Então, aí eu vou precisar contabilizar o parmesão, né? Eu não vou deixar o parmesão sem contabilizar. Então, por isso que eu vou fazer? Eu vou pesar a berinjela toda. Vou pesar tudo que eu tenho de berinjela. Por exemplo, a berinjela deu tantos. Aí eu vou mensurar o parmesão e colocar como uma receita, né? Porque não é só eu que vou consumir. Os meninos também vão consumir. Meu marido não vai consumir porque ele tá trabalhando. Então, sábado ele tá trabalhando. Tentei fazer a berinjela, mas olha aqui. Ficou toda agarrada aqui no papel. Não sei se eu errei por não ter passado óleo, alguma coisa, no papel manteiga. Mas as que eu consegui tirar tá aqui. Aí, pro almoço, eu vou ter berinjela, salada, o arroz, né? A carne moída e o feijão. Esse vai ser o almocinho de hoje. Vamos almoçar, né? Almoçar que deu a hora. Então, eu tenho 80 gramas de arroz, 60 gramas de feijão, 125 gramas de carne moída, a berinjela assada, um balde de salada, um baldão mesmo de salada. E eu vou começar pela salada.
Inicio pela salada. Vou comer na salada. Depois eu vou misturar essa berinjela no meio desse arroz e feijão e eu vou comer com a carne moída. É isso. É isso, saladona. Depois a comidinha. E aí, sem meu almoço. Eu jogo lá, né? Tudo lá e falo sobre tudo. Sobre tudo que eu comi. E calcula. Pro jantar, eu vou ter uma sopa. Aqui eu tenho uma abobrinha, um chuchu, 2 cenouras, 100 gramas de feijão, 100 gramas de pernil e repolho, folha de repolho. Então, enquanto eu vou comendo essa sopinha aqui de legumes, a gente vai conversando. Depois do almoço, o que eu faço? Bebo água. Vou beber na água e vou tentando manter a minha... Vou tentando, né, bater a minha meta de água. E essa meta de água é muito difícil de bater, não é fácil não, tá? Não é fácil bater meta de água. Nada é fácil, vou falar a verdade. Nada é fácil. Se fosse fácil, né? Se fosse fácil, nós não precisávamos de ficar nesse sacrifício todo. Qual que é a diferença do meu café pro meu jantar? A diferença é a seguinte. No meu café da manhã, ele é livre para eu escolher o que eu quero comer. Então, no meu café da manhã, eu vou olhar o que eu tenho e vou fazer. Então, se eu quero comer um pão de sal com ovo, eu vou fazer um pão de sal com ovo. Se eu quero fazer uma omelete, eu vou fazer uma omelete. Se eu quero fazer um pão com ovo, requeijão e queijo na airfryer, eu vou fazer. Então, de manhã eu tô mais livre. No primeiro horário, quando eu acordo, eu tô mais livre. No almoço também, tô livre. Livre, entre aspas. Por que livre? Eu tenho que fazer as escolhas corretas. E quando é à noite, eu olho o que sobrou. É assim. Se as minhas calorias do café da manhã e do almoço ficar alta e de noite só sobrar 100 calorias, vai ser com essas 100 calorias que eu vou me virar. Eu posso até passar um pouco, mas muito pouco. Então eu vou tomar um iogurte, comer uma fruta. Eu vou fazer alguma coisa mais leve dentro daquilo que eu tenho de caloria. No meu caso, tá me ajudando. Eu não estou mais sentindo tanta fome à noite. Então, isso tá sendo ótimo. Controlar essa questão do jantar tem sido tranquilo. Mas também, olha pra você ver a pratada de legumes que eu tô comendo. A única coisa que contabilizou foi só. Aqui, ó. Pratada. A única coisa que contabilizou foi o pernil, que eu coloquei 100 gramas, e o feijão, que eu coloquei 100 gramas também. Então, eu tenho de feijão 100 gramas, pernil também eu tenho 100 gramas. A cenoura não contou, o repolho não contou, a abobrinha não contou. Nada disso aqui contou. Então, assim, eu tô comendo muito bem. Eu sei que isso aqui tem caloria, gente, mas é tão baixa que diz que não precisa contar. Então, tá dando certo, vamos ir assim. Igual ontem, não. No jantar, eu comi só inhame.
Mas porque eu tinha uns 400 calorias pra comer. Então eu comi inhame, tava uma delícia, sopinha. À noite assim, é melhor comer alguma coisinha quentinha. No meu caso, né, que eu tô falando. Então é essa a estratégia que eu tô usando. Tem um mês. E tá dando certo. Você vê que segunda-feira eu já vou fechar a minha semana. 7/7 e vou fechar o mês. Um mês. Cada dia um dia. Cada dia é um dia diferente, no meu caso. Igual, se eu for olhar tudo que eu vivi nesse mês, foi grandioso demais. Não, foi libertador demais. Não tem chocolate, não teve pudim, não teve arroz doce, não teve bolo de pote, não teve bombom na taça, não teve, gente, mas foi porque eu também não senti vontade. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse ficado seca em alguma coisa dessa, eu teria feito alguma coisinha, eu teria comido sim. Mas eu vou... eu gosto muito de bombom de travessa, bombom de uva, sabe? Que na travessa é uma delícia. Eu posso até fazer quando eu estiver naquele período, né? Mais delicado. Eu posso comprar uva, comprar um chocolate 70%, derreter ele e colocar dentro das minhas calorias e colocar ou depois do almoço, ou depois do jantar. Café da manhã acho que não combina, não. Mas eu posso adicionar, sabe? Ô, gente, eu tô gostando tanto de poder falar isso, falar que eu posso, mas eu não quis. Eu posso, mas eu não coloquei. Eu posso fazer um arrozinho doce e fazer um arrozinho doce com menos calorias. Entende? Entende assim, entende a minha felicidade de poder fazer, mas não fazer porque eu não quero. Que bom. Agora entrando no mês de agosto, né? Igual hoje é dia 1º de agosto. Entrando em agosto, vai ter aniversário. Tem muitos aniversários. Tem o aniversário do Vinícius, que é meu filho. Sábado que vem. Dia 8 ele faz 16 anos. E vamos ver como eu vou me comportar. Não sei como, porque é o futuro, né, gente? Eu tô vivendo um dia de cada vez. Mas de ter chegado até aqui, eu já tô muito feliz. Então, vocês vêem meus cafés aí, vocês lembram disso. Que eu me permito no café da manhã, me permito fazer uma refeição maior. No almoço eu me permito e no jantar é onde eu pergunto quanto sobrou de caloria. Agora, eu vou ter que bolar estratégias para quando tiver um aniversário, para quando tiver alguma festa, né? Aí eu posso bolar uma estratégia de ver como que eu vou fazer durante o dia para me preparar para a noite. Porque eu acredito que isso tudo tem que ter maturidade, né? Maturidade de conseguir se limitar a algumas coisas. Aí vamos ver. Vamos sofrer antecipada não, porque é um dia de cada vez. E é assim que eu vou vivendo, um dia de cada vez. E eu tenho me sentido muito feliz, tenho estado muito alegre com os resultados que eu tenho colhido. Eu tô com 87,5, é um peso que tem muitos anos que eu não chego nele. E assim, é bom demais, gente. É bom demais. Eu posso falar que é bom demais. É você ter controle sobre aquilo, sabe? Você não... Posso ter alguma crise de compulsão mais pra frente? Posso ter. Mas eu não sei se eu vou ter e não sei se vai ter. Entende? Por isso que eu tô falando que eu tô vivendo um dia de cada vez. E esse também, essa oportunidade de olhar o que eu tenho para me adaptar é muito melhor.
Porque antes eu me preocupava muito de sair para comprar as coisas, sabe? Então nossa, eu tenho que ter o requeijão e tal, senão eu não consigo fazer a minha dieta. Eu era assim, tá? Eu sempre fui assim. A minha mãe sabe, minha mãe vê esse vídeo, minha mãe vai saber que eu era assim. Minha mãe já olhava e já falava, Ariane, de novo, você vai comprar esse tanto de trem de novo. Aí eu falava, mãe, porque a nutricionista mandou comprar isso, mandou comprar aquilo, mandou comprar aquilo outro. E ali eu comprava muita coisa. Eu tenho muito respeito, tá, gente, por nutricionista. Não tô aqui julgando nutricionista não, tá bom? Eu só tô falando que eu achava que eu só podia fazer dieta se eu comprasse muita coisa. Muita coisa mesmo. E agora não, agora eu vejo que o que eu tenho aqui já dá. Se eu tenho um pãozinho, se eu tenho uma manteiga ou uma margarina, se eu tenho leite em pó, se eu tenho leite, claro que quando eu vou ao supermercado, eu tenho feito escolhas mais inteligentes. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não tenho escolhido um leite desnatado, que eu não tenho escolhido uma torrada Marilã, daquela toast, que ela tem 11 calorias. Eu tenho escolhido um pão melhor, eu chego lá, eu dou uma olhada no rótulo, eu olho o rótulo, eu olho sim. Mas o que acontece é a compra da casa mesmo. Então, quando a gente vai fazer a compra da casa, eu olho o que tá dentro, né, dos padrões de menos calorias. Então, eu não vou ser hipócrita de falar que eu não me preocupo quando eu vou no supermercado, não, porque eu me preocupo sim. E também a feira tem sido maior agora. A feira de legumes, de verdura, de carne tem sido muito maior, porque agora eu me preocupo mais com isso, em relação a isso também. Então, assim, meu celular descarregou, eu peguei aqui emprestado e pra gente continuar batendo papo, né? Pra gente continuar conversando. Aí eu até perdi o que eu tava falando. Então, assim, é isso, tá? Igual eu falei, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não olho as coisas dentro do supermercado. Eu olho sim. O ketchup que antes era normal, agora ele é 0. Apesar que as calorias, a diferença é pouca, né, de caloria do ketchup. Eu vou trazer umas coisas que tem menos caloria. O requeijão vai ser light. A mussarela vai ser light. Então, assim, tem que ver também o rótulo, sabe? Se compensa ou não. Porque se compensa essa diferença. Que às vezes o que é light tem mais caloria do que o normal. É esquisito, né? É umas coisas assim que é muito estranho. É umas coisas assim que a gente tem que ficar muito atento, sabe? Porque parece que as marcas estão querendo enganar a gente. Nem sei se eu posso estar falando isso aqui. Eu nem sei se eu posso estar falando isso, mas eu penso assim, se a gente não olhar os rótulos, sabe? A gente acaba comprando um trem light, mas o trem é mais calórico do que o outro, do que o normal. Esquisito demais. Então é mesmo a gente ter a consciência, né? E fazer as melhores escolhas. Então é isso que eu tô fazendo. Tô tentando fazer as melhores escolhas dentro das minhas possibilidades. Porque muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que é mais caro quando você está fazendo uma reeducação alimentar. Ela é mais cara. Ela é mesmo. Ela é mais cara em relação ao seu comportamento, em relação, né, frente ao alimento. Mas ela também, ela é mais cara, né, quando você pensa nesse lado. Do dinheiro mensal ou semanal, ou quinzenal, eu não sei como que é a compra aí na casa de você, na sua casa, né? Mas quando você olha assim, você pensa assim, nossa, tô gastando um dinheirão. Só que vale a pena. Porque realmente, o biscoito recheado ele é mais barato, o todinho é muito mais barato. Eu sei porque eu consumia isso muito. Mas se a gente for parar para olhar o preço desse alimento que a gente está nutrindo nosso corpo, ele deixa a gente muito mais saciado do que o alimento
que a gente come, que é mais calórico, acaba sendo mais calórico e acaba sendo menos nutritivo, né? Minha sopinha vai esfriar. Só que eu não tenho, eu nunca tive essa consciência. Agora que eu tô mudando. Mas é porque eu tô querendo muito emagrecer. Antes eu acho que eu não queria tanto assim. Eu acho que eu queria só um pouquinho. Agora eu quero muito. Então eu acho que como eu quero muito, aí eu tô prestando mais atenção nas coisas. Tô de olho. Vejo muita coisa. Fico olhando, fico observando, fico comparando uma coisa com a outra. E é isso. É isso então. Por hoje eu vou finalizar aqui, terminar de comer minha sopinha, porque olha, tá linda, não tá? E tá gostosa, tá, gente? Tá gostoso. Gostoso demais. Então vou finalizar por aqui. E eu espero muito que possa ter ajudado, que alguém possa ter que alguém se sinta, né? De alguma forma motivado para que a mudança também aconteça, mas aconteça do seu jeitinho, no seu tempo. Às vezes isso que eu tô fazendo tá dando certo para mim. Por que tá dando certo para mim? Porque antigamente eu sentia muita fome à noite. A noite era um momento desesperador na minha cabeça, porque eu já acordava de manhã já pensando na janta. Eu já levantava pensando que eu ia comer de noite. Olha pra você ver que coisa mais doida. Eu já acordava já pensando assim, nossa, meu Deus do céu, o que eu vou comer de noite? Eu ainda tava no café da manhã. Aí eu vou dividir eu já fiz isso muito, né? Aí eu vou dividir as 1.144 calorias, vou dividir ela no longo do dia. Eu vou pôr tanto de manhã, tanto de tarde, tanto de noite. Isso me gerava mais angústia. Só que agora, parece que eu tô livre. Eu acho que eu gosto disso. Eu acho que eu gosto de imaginar que eu tô livre. Eu não tô livre, porque eu tenho uma meta a ser cumprida no fim do dia. Mas como eu não estipulei uma meta na manhã, eu não estipulei uma meta para o almoço e não estipulei uma meta para o jantar, não estipulei essa meta, eu tô livre para escolher. Então, quando eu me levanto da minha cama ali, que eu vou para, né, fazer meu café da manhã e tudo, eu só penso assim, gente, eu posso olhar aqui dentro do que eu tenho aqui, né? Se eu tiver só um pãozinho com manteiga, se eu tiver só um café com leite, café não, porque eu não bebo café não. Se eu tiver só um leite, o que eu tenho aqui? Eu tenho minhas coisinhas congeladas, né? Que eu gosto de congelar, congela maracujá, congela abacate, o que eu tenho aqui? O que eu vou fazer virar aqui? Tem morango congelado também? Eu penso assim, o que eu vou fazer virar aqui? Às vezes, muitas pessoas não vão se adaptar, por quê? Por conta que tem a questão do trabalho, né? Querendo ou não, isso é a perda de tempo. É bom você pensar, então, um dia antes. Mas não é meu caso nesse momento. Eu não preciso me preocupar de sair para trabalhar ainda, não. Mas eu vou voltar a trabalhar, tá, gente? E é isso. É isso, então, ó. Espero muito que você tenha gostado e terminar de tomar minha sopinha. Tchau!